A graça e a paz de Deus a você que parou para me ouvir mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está escrita nos Salmos 25 e vamos ler apenas os versículos 4 e 5. Está escrito assim: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, pois em ti estou esperando todo o dia. Amém, amados? O que me chamou a atenção nessa palavra que eu quero compartilhar nessa manhã é que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. E Deus mesmo falou para Samuel que ele o havia escolhido porque Davi era segundo o seu coração. E nós vemos nesse salmo aqui, amados, que Davi ele tinha uma constância em orar o Senhor, não pelas coisas materiais ou seculares, aquilo que estavam no interesse humano, né? Terreno, no plano terreno. Davi ele orava porque ele amava o Senhor e ele queria agradar o Senhor acima de todas as coisas. Ele amava estar na presença de Deus e estar em comunhão, sentir aquela doce presença. E aqui ele fala: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Amado, muitas vezes nós caminhamos sem a direção do Senhor para nós. E isso nos deixa muitas vezes andando em ciclos porque nós não alcançamos os alvos e nem alcançamos aquilo que realmente precisamos ou desejamos. A maioria de nós deseja ter paz, a maioria de nós deseja ter segurança, a maioria de nós deseja ter uma vida firme, né? Um caminho aplanado, mas a maioria de nós também esquecemos de buscar no Senhor a direção desse caminho para que nós não venhamos a errar o nosso alvo. Em primeiro lugar, amados, eu acho que nós temos que ser sinceros com Deus. Sinceros. Pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, né? Nos trazendo sabedoria do alto, conhecimento de Deus, e que nós possamos examinar a nós mesmos diante da luz, né, que o Senhor nos traz, se nós estamos de fato andando no caminho que Ele determinou para que nós andássemos. Davi, ele sabia que ele teria e permaneceria nessa comunhão se ele permanecesse no caminho, se ele permanecesse debaixo da guia e da direção do Espírito de Deus. Então ele orava e pedia: Faz-me saber os teus caminhos. Ele não queria caminhar sem a direção. Ele não queria caminhar sem saber o que Deus tinha de propósito para ele. Ele não queria caminhar sem a visão que Deus traria para ele. Então, ele pedia não só que o Senhor o guiasse no caminho, mas que ensinasse as veredas, quer dizer, ensinasse ele a dar os seus passos, né, diante das circunstâncias e situações que ele se encontrava.
Então, amados, nessa meditação de hoje, o Senhor tocou meu coração no verso 5 que fala assim: guia-me na tua verdade e ensina-me. Então, Davi, aqui ele tinha uma chave para que a vida dele fosse conduzida, que ele pudesse discernir, né, a verdade. Conhecer a verdade era primazia, né, primordial para a vida dele. Então ele pedia que Deus o guiasse na verdade. Hoje nós vemos tantas coisas através da mídia social, através de uma televisão, através até mesmo daqueles que estão em nossa volta, do que eles pensam, né? Do que eles imaginam ser o melhor. Mas, amados, nós devemos ter o cuidado de não seguir homens sem averiguar de fato se é a verdade que ele está ensinando. Porque há muitos que vêm em nome do Senhor, e a gente sabe disso. Jesus nos aconselhou a cautelar-nos, né, dos falsos mestres, dos falsos profetas, né? E hoje nós temos aí um supermercado de palavras, né? Para todos os gostos, para toda situação. Como num mercado cheio de prateleiras, e cada necessidade sua, você pudesse simplesmente ir lá naquela prateleira, pegasse aquele conteúdo, aquilo que você precisasse, né? E fosse dirigir, comer, alimentar-se daquilo, como se aquilo realmente fosse a verdade. Meus amados, hoje nós temos a necessidade de sermos como os crentes bereanos. A palavra de Deus diz que quando eles ouviam uma mensagem, uma pregação, eles iam no livro de rolos, né? Nas escrituras, eles iam confirmar se de fato aquela palavra estava dentro da verdade que lhes foi dada por Deus a Moisés. E hoje nós temos que ter a mesma cuidado de vermos se aquelas palavras elas vêm ao nosso encontro de fato da forma que Jesus ensinou, né, a cada um dos seus apóstolos, a cada um daqueles que ele preparou para nos orientar e ajudar. Então, assim nós podemos conhecer a fonte daquilo que estamos nos alimentando. Então, nisso nós temos segurança em nosso coração. O Senhor é árvore de vida, né? Que o Senhor trouxe para que nós nos alimentássemos dele. Dele somente. Ele é o rio de água viva que veio para saciar totalmente a nossa sede. E esse rio, ele tem poder e força para entrar em todas as áreas da nossa vida. Nós não precisamos ter outra fonte de sabedoria, de conhecimento fora de Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, levantados por Deus para nos ensinar, nos ensina de acordo com a sua palavra, a sua verdade. A verdade aqui, amados, é uma palavra que nós devemos buscar nela a essência para nós podermos ter um entendimento mais profundo. Então, a palavra verdade, ela vem de uma raiz que ela traz para nós firmeza. Algo que é permanente é firme,
porque aquilo que varia segundo as estações, ou os dias, ou as concepções, ou as intenções, ou as imaginações, ou até mesmo sentimento humano, não pode ser permanente e nem ter a segurança que a verdade ela traz para nós. A palavra ela é firme, a palavra é fiel, a palavra é verdadeira, ela não muda porque é permanente. Foi Deus que falou e se Ele falou, ela não volta atrás. Jesus mesmo disse, nem um jota, nem um tio cairá da lei, sem que tudo seja cumprido. E como nós saberemos a verdade se nós não buscarmos essa verdade? Então, diligentemente, nós precisamos buscar essa verdade para conhecer. Amados, o conhecimento, ele nos dá sabedoria e entendimento para nós colocarmos cada coisa no seu devido lugar. Nós vamos ter discernimento daquilo que é santo, daquilo que é do Senhor e daquilo que é do homem, daquilo que é interesses secular, daquilo que seja até bom, mas é bom aos nossos olhos. Precisamos ir mais a fundo para saber se está dentro de um propósito de Deus para a nossa vida. Então, sejamos como Davi. Nessa manhã a palavra vem nos instruir e também nos aconselhar a fazer como Davi, pedindo ao Senhor, guia-me, Senhor, na tua verdade. Instrui-me, né? Ensina-me, pois o Senhor é o Deus da minha salvação. Não há outro Deus que morreu para nos trazer salvação. Então, apenas Jesus Cristo é o Deus da nossa salvação. Então nós precisamos confiar nele plenamente, amado. E veja bem, nós temos que ver também quem é que estabeleceu aquele pensamento que estamos ouvindo. Por isso, nós temos que discernir o Espírito que fala conosco. Se é um Espírito da verdade ou se é um espírito enganador. Parece difícil nós entendermos essa situação, mas Jesus, ele ensinou aos seus discípulos, pelos frutos conhecereis as árvores, né? Por aquilo que eles falam, porque cada fruto, amado, tem uma semente e um tempo para ela florescer na sua vida. Então, quais as sementes que você quer plantar no solo da tua vida? Então, que seja a semente de Deus, a semente da palavra de Deus, porque ela é permanente e ela é a palavra que vai trazer fruto de bênção, de salvação, de libertação, de sabedoria, e com ela vem tudo aquilo que nós vamos precisar para nos alimentar. Nela, na semente, há o poder da vida. E essa vida, quando ela floresce e dá os seus frutos, ela mesma nos alimenta. E alimenta de tal forma que ela vem saciar toda a nossa fome e sede. Então, amados, nós devemos estar nessa posição. A verdade, então, é aquilo que nós devemos buscar de todo o nosso coração. E é algo que você pode escorar, né, o seu barquinho com segurança. Estamos em alto mar. Muitas vezes, diante de circunstâncias, situações de tempestade, de ondas que se levantam na nossa vida, que nós nos sentimos fragilizados, nós nos sentimos incapacitados de resolver aquela causa, nós nos sentimos fracos para vencermos as nossas próprias limitações, tentações. Mas nós podemos confiar que nele nós vamos encontrar um porto seguro. E ele mesmo é aquele que tem poder para entrar
e trazer a sustentação e a segurança na nossa vida, em tudo aquilo que necessitamos. Amados, às vezes nós nos encontramos aprisionados ou prisioneiros de circunstâncias, situações que nós queremos ver e ter a libertação, ou na nossa vida, ou na vida daqueles que nós amamos. Nós não podemos confiar em nós mesmos ou nas coisas que vêm dos homens, a não ser que esses homens e essa fonte e essa força venha do próprio trono de Deus, porque só Ele tem poder e força para transformar as nossas vidas e a vida daqueles que nos cercam. Então nós devemos confiar que o coração de Deus para conosco é salvar, não condenar. O coração de Deus é para nos trazer vida e vida abundante. O coração do Senhor é para vir nos dar perdão das nossas fraquezas, né? E nos fortalecer nele, nos guiando e nos nutrindo todos os dias da nossa vida. E Davi conhecia esse segredo. Mais para frente, no verso 18, ele fala assim: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Davi, ele tinha consciência que por ele ter andado sem direção, sem ter buscado do Senhor uma guia no seu caminho, ele deu muitos passos errados e a sua própria natureza trouxe a ele dores. A sua própria natureza fez com que ele agora se sentisse aflito. Nesse momento, ele confessa a Deus a sua natureza humana, os sentimentos humanos e a situação que ele se encontrava. Então ele sabia que se os inimigos estavam cercando ele, né, e o oprimiam, é porque algo na sua vida estava dando base ou permissão para aqueles inimigos se levantassem. Então ele orava a Deus, buscando que Deus o purificasse dos seus pecados. Nós devemos fazer a mesma coisa. Senhor, olha para mim, examina o meu próprio coração, examina a minha alma. Senhor, dá-me um coração puro, lava-me, Senhor, pela corrente das águas da Tua palavra. Porque essas águas, amado, onde passa, ela tem poder para levar embora tudo aquilo que vai encontrando no caminho, fazendo impedimento, trazendo impedimento para as águas fluírem. Então nós devemos fazer essa oração: Senhor, limpa-me, lava-me, purifica-me dos meus pecados e santifica-me. Traga-me, Senhor, uma mente sã, uma mente de acordo com os teus pensamentos e com a tua vontade. Ensina-me, Senhor, o caminho que devo andar. Davi, ele tinha esse coração. Davi, ele tinha essa humildade. Então, quando ele fazia a purificação de si mesmo diante de Deus, ele sabia que estava coberto com a guarda, com a proteção daquele que o amava. Então, o que ele falava? Senhor, olha para os meus inimigos. Então, amado, quando nós olhamos para nós mesmos, pedimos a purificação de nossos próprios sentimentos, ações, atitudes, pensamentos. Então, e deixamos o Espírito Santo nos mostrar aonde nós estamos errando, né, onde nós estamos pecando diante dele. Quando ele nos ilumina, ele já vem, se nós assim o permitirmos, ele já vem nos purificando, nos lavando, nos perdoando. Então nós somos renovados na presença dele. E aí nós podemos orar e pedir para ele que olhe para os nossos inimigos. Olhe, Senhor, para aqueles que têm se levantado contra a minha vida. Olhe para aqueles que têm me perseguido. Olhe, Senhor, para os meus inimigos e me ajuda, né? Eles têm ódio por mim, mas eu, Senhor, olho para Ti, porque de Ti vem o meu socorro.
Então, quando nós temos essa atitude, nós temos essa verdade em nosso coração, o Senhor é aquele que vem nos traz vitória. Ele nos traz total proteção. Ele nos traz total segurança. No Salmo 91 nós vemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. Por quê? Porque uma vez que ele procede dessa maneira, ele está debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso. Então, amados, nessa manhã, o Senhor te convida, fala com você, fala comigo. Você que parou para me ouvir, você que tem problemas que não sabe como resolver, permita que esse rio, ele alcance o seu próprio coração primeiramente, e depois esse rio possa fluir para a situação da área da sua vida onde você necessita de ajuda. O Senhor, ele te ajudará. Ele entrará e pleiteará a sua causa. Ele te livrará das mãos dos seus inimigos. Ele guardará a sua vida. Ele te colocará em segurança. Ele te trará a sua paz. E você vai ter alegria e segurança, habitando e vivendo na presença do Senhor. Em Jeremias, amados, 10:10, ele fala assim, o profeta fala assim, mas o Senhor é a verdade. Então, quando nós pedimos para Deus nos mostrar a verdade, nós devemos entender que o Senhor já nos mostrou a verdade através da vida do seu Filho amado. Jesus falou, quem vê o Pai, né? Quem vê a mim, aliás, quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele era a perfeita e exata expressão e imagem do Deus todo invisível, todo poderoso. Então, nós temos nele a imagem visível que foi manifesta a nós através da vida do Senhor Jesus, e nela nós podemos confiar, né? Nós podemos espelhar, nós podemos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Amém, amado? Eu agradeço a Deus por mais essa porção. E que todos nós possamos seguir os conselhos da palavra do Senhor, do caminho, da verdade, da vida que Ele veio nos trazer. Isso trará para nós uma segurança tal, né? Os pensamentos firmes, os pensamentos que não se abalam com os problemas que se levantam. Então, é isso que Deus deseja para mim e para você nessa manhã. Que você não se deixe abalar pelas coisas à sua volta, que você permaneça firme no Senhor, que você não permita nem a religião, nem a carne tomar o lugar de Deus no seu coração, mas que a verdade seja a luz para os seus pés. E a palavra de Deus é a verdade. Então, eu quero te abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, porque eu tenho certeza que essas bênçãos, toda sorte delas, tudo aquilo que você precisa em todas as áreas da sua vida, já foi conquistada por Jesus na cruz, para você e para mim também. Deus seja louvado. Amado, eu te peço mais uma vez, se puder, compartilhe esse vídeo, me ajude no evangelismo, dá um like, né? Você pode fazer um comentário se quiser, se você quiser acrescentar algo nessa mensagem que eu não falei, que faltou, você pode acrescentar, ajudar no evangelismo. E também, amado, você pode fazer algo muito importante para esse canal, fortalecendo e se inscrevendo nele e pedindo para as pessoas que você compartilhar essa mensagem também se inscrevam.
todos os domingos, se assim Deus permitir, nós estaremos liberando uma mensagem para o seu coração. E todos os dias nós estamos orando por todos aqueles que param para nos ouvir, porque entendemos que aqueles que param para nos ouvir é aqueles que o Senhor nos tem dado para nós apacentarmos em seu nome. Amém, amados? Deus seja louvado. Tenha uma ótima semana. Que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida, hoje e sempre. Amém?